Olá pessoal, este é o mais novo vídeo da playlist relacionada à prontidão gramatical. Fazia um certo tempo que eu não gravava, então eu peço... Não peço desculpas não, vamos à frente, né? Porque o negócio é fazer o que precisa ser feito. Então vamos fazer o que precisa ser feito. Na última vez, se não me engano, nós comentamos sobre entonação e também anteriormente havíamos falado sobre a estrutura das frases. E eu gostaria apenas de retomar algumas reflexões de por que estudar a gramática, qual que é a relevância disso em nossos dias, numa educação que não vê valor nesse tipo de conhecimento. Bom, nós usamos a linguagem o tempo todo. O tempo todo nós usamos a linguagem. Usamos a linguagem para pensar, mesmo quando nós não externamos, nós estamos usando a linguagem. Nós nos comunicamos por meio da linguagem. Escolhemos uma linguagem para nos comunicarmos, para ensinar, para aprender, né? De alguma maneira nós estamos usando sempre. Então, não bastaria apenas falar bem, por exemplo, né? Algumas pessoas poderiam argumentar isso. Não interessa estudar gramática, vamos só saber falar bem. Mas como é que você vai saber falar bem se você não sabe refletir acerca do que é falar bem, né? Entender por que nós falamos de certas maneiras e não de outras, amplia a nossa consciência, amplia a nossa liberdade de expressão, amplia o nosso domínio dessa ferramenta. Como assim liberdade, né? Bom, quando nós conhecemos a estrutura das línguas, nós temos mais opções de escolha. Você conhece um elenco maior de ferramentas. Nós podemos falar de maneira mais clara, de maneira mais criativa, de maneira mais precisa dentro daquilo que a gente quer dizer, ou mais adequada para cada situação. Tá? Então, estudar a gramática melhora a comunicação? Melhora. Não só melhora a nossa comunicação, mas também nos ajuda a compreender o outro, tanto nos textos quanto pessoalmente, né, em falas. Mas estudar gramática não é muito técnico, não é muito seco, não é muito chato. Pode parecer, mas assim, se a gramática for apresentada, né, de um jeito, claro, um montuado de regra seca, de fato ele é. Mas quando a gramática é bem explorada, com conhecimento de causa, ela revela aqueles mecanismos por trás da língua, por trás de algo que nós usamos desde sempre, né? Para saber, desde antes de saber que existia. Bom, ela serve, a gramática, só para quem quer ser professor, ou só para quem quer ser linguista? Não. Serve para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que queira ler melhor, entender melhor, aprender outras línguas, inclusive, ou simplesmente pensar com mais clareza, a gramática ajuda muito. Então, estudar gramática é como a gente pode associar a pensar melhor? Sim, pode. Em muitos aspectos, né? Porque pensar bem exige organizar melhor as ideias na cabeça da gente. Perceber as relações entre os fatos, os eventos, as relações lógicas entre o que é dito, distinguir bem o que é dito, e tudo isso é treino gramatical. Tudo isso é esse fazer gramatical, né? Esse processo de reflexão, mesmo que a gente não perceba. Então, em resumo, só para finalizar esse vídeo, né? Por que estudar gramática? Porque gramática é o esqueleto invisível, digamos assim,
do nosso pensamento falado, do nosso pensamento escrito. Conhecer a gramática é assim como acender a luz num cômodo, onde a gente está apenas tateando, né? Andando no escuro, segurando assim, não tinha certeza. Com a gramática a gente tem certeza de qual é a melhor maneira de dizer, de quais as melhores formas de se expressar, as melhores estratégias para se expressar, tanto oralmente quanto por escrito. Seja para quem quer utilizar para oratória, quer falar melhor com as pessoas, se comunicar melhor com as pessoas, quer aprender coisas mais complexas, como, por exemplo, idiomas novos, coisas mais, né, que não estão, a princípio, ao nosso alcance, ou ao alcance das pessoas comuns. Então, recomendo sim. E nos próximos vídeos nós vamos aprofundar bastante essa reflexão, tá bom? Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.